E é muito louco a gente pensar, por conta dessa necessidade, esse processo, né, de formação do ser humano, como ocorre também um desenvolvimento na matemática, né? E como a matemática está nas pequenas coisas, a matemática não é só aquela fórmula super difícil que a gente não consegue decorar e que o Pedro entende e a gente não consegue entender. A matemática está também no contar as ovelhas do pastor, né, na divisão da alimentação de uma aldeia lá na Mesopotâmia, e é muito legal como a gente vê esse desenvolvimento, né, em toda a história do ser humano, e conforme vem a necessidade, a matemática vai evoluindo, né, ao longo da história. Sim. Eu acho que um exemplo muito legal para a gente falar da necessidade, né, como a necessidade que faz a matemática crescer, é a gente pegar os exemplos, né, de algumas tribos indígenas aqui mesmo no Brasil, mas também existem tribos na Austrália que funcionam desse jeito. Como funcionam essas tribos, né? A ideia deles, né, é que assim, o sistema de contagem deles funciona da seguinte maneira: eles contam o número 1, número 2, número 3, para nós o próximo seria o 4, mas eles contam como muitos, né? O sistema de contagem deles é assim: 1, 2, 3, muitos. E por quê? Porque provavelmente o contexto em que eles vivem não trouxe uma necessidade em que eles precisavam ir além, né? Falar o 4, o 5, o 6, provavelmente o contexto deles não precisava, não era algo necessário, né? Algo que forçou o desenvolvimento de algo maior. Eu lembro que eu contei para vocês, né? Tem um documentário que é uma parte muito engraçada, assim, né? Que o cara está entrevistando um cara da tribo australiana e, e o cara pergunta assim, né? O entrevistador, quantos filhos, né? Quantos netos você tem? Aí ele fala, muitos. Né? Tipo, não tem um número, né? Ele fala, muitos. Mas aí o cara pergunta, né? Você sabe o nome de cada um deles? Ele sabe. Ele fala, o primeiro é não sei o quê, o outro é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele cita uns 8, 9. Mas ele não fala o número, né? Não fala o número. Não existe aquela contagem, né? Então você vê, provavelmente, né, o contexto dele não gerou necessidade dele fazer aquilo. Mas isso não quer dizer que esse povo não tem matemática, né? Uma coisa que a gente estuda na licenciatura, né, é que existe uma diferença, né? Uma das abordagens dessa diferença, que uma coisa é o pensamento matemático e outra coisa é o conteúdo matemático, né? O conhecimento matemático. O conteúdo matemático é aquilo que foi acumulado historicamente, ao longo de séculos. E o pensamento matemático é algo nato do ser humano, né? As crianças pequenas já têm noção, uma mínima noção de perceber diferentes quantidades, né? Então, o pensamento matemático ele é nato do ser humano. Então, eu acredito que qualquer cultura desenvolva a sua própria matemática. O que eles podem não ter é o conteúdo matemático que foi acumulado historicamente e que, na maioria das vezes, é o conhecimento europeu, na verdade, né? Que foi espalhado pelo mundo. Até mesmo um desenvolvimento de uma sistematização, né? Dos números, da forma como os números vão se propagar. É muito louco pensar que isso está dentro de culturas, né? Tipo, você vai encontrar culturas diferentes, formas diferentes, e que essa expansão europeia, ou essa expansão histórica aí desses povos, vão pegando as características ali de cada um e traçando um padrão matemático, né? Um padrão que a gente vai utilizar e que vai auxiliar muito para a própria propagação do sistema capitalista, né? O capitalismo, que é um sistema de acumulação, que é um sistema que lida com essa questão também, né, de umas dinâmicas que precisam ter muitos cálculos ali no nosso dia a dia, o próprio pagamento de conta, ou até coisas mais complexas, né? Então, é muito louco perceber o quanto esse capitalismo, ele ainda faz com que a gente tenha uma necessidade muito grande da matemática.